E nós vamos conversar agora com o cirurgião Dr. José Roberto Jurado. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Daniela. Tudo bem com você? Tudo certo? Tudo ótimo, doutor. Bom, olha só, o nosso paciente Luiz Gustavo, passou por uma cirurgia ortognática, um procedimento estético e funcional, que mexe, com a posição do maxilar. Por que essa cirurgia, doutor, assusta alguns pacientes no primeiro momento? O que assusta os pacientes em relação à cirurgia ortognática, na verdade, se trata da forma antiga da cirurgia ortognática. O passado mostrava que os pacientes tinham inchaços, edemas muito grandes e manchas roxas, que são as equimoses, também bastante grandes. Hoje em dia, mudou-se a forma de se operar e a forma de se fazer a fixação dos ossos. No passado usava-se fios de aço, esses fios não davam uma estabilidade muito grande e por isso os pacientes eram mantidos com amarrias entre os dentes por em torno de 30 dias. Hoje em dia, com o advento das placas e parafusos, a fixação é muito melhor e os ossos têm mais estabilidade. Com isso, a amarria que é feita dura poucos dias, às vezes nem um dia, e ela é feita apenas com elásticos. Então, a cirurgia é menos traumática, tem menos inchaço ou edema, menos manchas roxas e a fixação do passado não se faz. Por isso, não existe mais motivo para que as pessoas tenham tanto medo em relação à cirurgia ortognática. Nossa, que interessante, né? Agora, doutor, de que forma essa cirurgia transforma a aparência e os hábitos do paciente? Muito bem, a gente pode dividir a pergunta em duas fases. Uma seria em relação à aparência. Em relação à aparência, uma face bela, ela tem 3 quesitos, que seriam proporção, simetria e harmonia. Certo. Mas existem pessoas que têm um crescimento da face inadequado, ou que a face cresce muito no sentido vertical, aquelas faces longas, ou muito curta, ou que os ossos maxila e mandíbula estejam numa posição inadequada, ou muito projetados para frente ou para trás, e isso pode ser corrigido através da cirurgia ortognática. Então a beleza do rosto muda com a cirurgia ortognática. Já na parte funcional, seriam então mastigação e respiração. E nesse caso, a gente tem melhora nas duas formas também. Primeiro porque a oclusão do paciente melhora, é a forma do relacionamento entre os dentes. E a segunda coisa é a parte respiratória. Se os ossos maxila e mandíbula estiverem numa posição mais posteriorizada, o paciente vai ter como sintomas a apneia do sono e os roncos. A cirurgia pode levar esses ossos para uma posição mais adequada e anterior, e com isso a gente tem uma melhora da função respiratória, principalmente durante o sono. Agora, doutor, a última dúvida de hoje. Por que o acompanhamento de um ortodontista é tão importante ao longo de um tratamento como esse que você explicou? O acompanhamento do ortodontista é essencial, desde a fase de planejamento, depois na fase cirúrgica e no pós-operatório. Primeiro porque, normalmente, a cirurgia movimenta os ossos que contêm os dentes. Dessa forma, é necessário que se coloque aquele aparelhinho com os brackets, são aqueles aparelhinhos colados aos dentes. Eles são usados durante a cirurgia para calibrar a movimentação dos ossos e depois da cirurgia para fazer a contenção com os elásticos que fazem os bloqueios. Da parte de pós-operatório, o que vai acontecer? A cirurgia faz um movimento rápido dos ossos contendo os dentes, mas aquele ajuste fino, a oclusão correta é dada pelo ortodontista que prepara antes da cirurgia e dá o acabamento, entre aspas, após a conclusão da cirurgia. Certíssimo, doutor. Muito obrigada pelas suas explicações e eu tenho certeza que esclareceu a dúvida de muitos dos nossos telespectadores. Por nada, eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, até logo. Até mais, doutor.